2023 é um ano do sobrenatural, é um ano especial. Mas eu quero saber agora, quem quer viver algo sobrenatural na sua vida nesse ano? Quem quer viver algo sobrenatural na sua vida esse ano? Gente, essa é a palavra profética para o ano. Mas se nós não fizermos nada diferente, se nós não realmente entrarmos nesse mover do Espírito Santo, o ano vai passar e você não vai viver nada sobrenatural. E aí você vai chegar lá no final do ano e dizer, mas me disseram que era o ano do sobrenatural. E aí, eu vou te dizer, o que você fez para que realmente o sobrenatural acontecesse na tua vida? Aqui nessa história que nós vamos ler, é uma história bem conhecida, onde Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele andou sobre as águas. E diz assim, Mateus 14, do 22 ao 34. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Essa é uma passagem bem conhecida, mas se nós formos analisar, alguém aqui já tentou andar sobre as águas? Já tentaram? Não deu certo, né? Claro que não deu certo, porque para andar sobre as águas precisa que o sobrenatural aconteça. De forma natural, não dá para andar sobre as águas. Mas agora eu quero que você imagine comigo o que estava acontecendo naquele momento. Os discípulos eles estavam com Jesus. Num determinado momento, Jesus disse, entrem no barco e vão na minha frente, que depois eu encontro vocês. E aí Jesus ficou se despedindo da multidão e os discípulos entraram no barco e foram. Quando eles chegaram a uma certa distância da margem, começou um vento forte, uma tempestade. E eles estavam agora ali sem Jesus dentro do barco. E eles começaram a ficar com medo, com aquele vento que soprava forte. Estavam ali aterrorizados. E o texto diz que Jesus, depois de despedir a multidão, ele subiu para orar no monte. E se passou algum tempo. E aí, Jesus, vendo que os discípulos estavam lá no meio do mar, passando por aquele momento de dificuldade, Jesus arrumou um jeitinho de chegar até eles. Sendo ele Jesus, ele se moveu no sobrenatural e foi até os discípulos andando sobre as águas. Mas agora pensa, olhando pelo lado dos discípulos. Os discípulos estavam lá no barco, e tempestade, vento, e já era alta madrugada, então estava escuro, eles não estavam enxergando grandes coisas, estavam cheios de medo lá, quando de repente eles avistaram, andando em cima das águas, um vulto, vindo distante, um vulto andando sobre as águas. Eles ficaram com ainda mais medo, e quando aquele vulto se aproximou, eles gritaram, é um fantasma! Mas aí, um dos discípulos olhou mais de perto, conseguiu enxergar melhor, ficou assim analisando. E quando Jesus disse que era ele, logo esse discípulo se encheu de coragem e disse, Jesus, se é tu, então eu te conheço.
Eu sei daquilo que tu é capaz. Me faz andar sobre as águas que eu quero ir ao teu encontro. Eu quero entrar nesse mover sobrenatural que está acontecendo aí. E Jesus disse, vem. E Pedro conseguiu ir até Jesus, caminhando sobre as águas. Porém, algo fez com que Pedro afundasse. O que foi que fez com que Pedro afundasse? A dúvida e o medo. Essa história tem muito a nos ensinar nesse ano que é o ano do sobrenatural. Nós temos muito ao que aprender se realmente nós queremos nos mover no sobrenatural e viver algo especial nesse ano. Nós podemos aprender muito com essa história tão especial que estamos falando sobre ela nessa noite. E a primeira coisa que nós temos que aprender é que nós temos que conhecer Jesus tão bem ao ponto de reconhecermos Ele em qualquer situação na nossa vida. Os dias maus, eles vão chegar para todos nós. Tem muitas promessas na palavra de Deus, e uma das promessas é que no mundo nós teremos aflições. Então o dia mau um dia vai chegar. Porém, é nos dias bons que nós temos que construir aquilo que nós viveremos nos dias maus. Pedro, ele andou com Jesus, ele estava com Jesus durante bastante tempo já. Ele sabia reconhecer Jesus. E no meio daquela tempestade, ele não foi levado pela circunstância, porque ele já tinha uma intimidade construída com Jesus. E foi por isso que ele não olhou para a circunstância, ele não ficou completamente atormentado por aquilo que estava acontecendo, mas ele conseguiu enxergar e ver aquilo que Jesus era capaz de realizar. Diz assim para a pessoa que está do teu lado: é nos dias bons que nós construímos os dias maus. Pode vir a escuridão, pode vir a névoa, pode vir a dificuldade, pode vir qualquer coisa. Mas se nós estamos realmente conectados com intimidade com Jesus, conhecendo Ele, quando Ele se apresenta no meio da dificuldade, nós conseguimos discernir que é Ele que está fazendo. E aí nós não deixamos a dúvida tomar conta, nós não deixamos o medo tomar conta, porque nós conhecemos o nosso Deus, nós conhecemos Jesus e aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nesse ano de 2023, se você quer viver o sobrenatural, ande com Jesus, tenha intimidade com Jesus, gaste tempo com Jesus, de tal forma que você consiga reconhecer, independente da circunstância que você possa passar, que é Ele que está se movendo na sua vida. A nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Escute sobre a palavra de Deus. Esteja ouvindo o que as pessoas têm a dizer sobre Deus. Porque a primeira coisa é conhecer Jesus a tal ponto que você o reconheça em qualquer situação. Mas a segunda coisa é que nós temos que saber de antemão aquilo que Jesus é capaz de realizar. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Porém, às vezes, nós colocamos Deus em uma pequena caixinha, nós colocamos Jesus em uma pequena caixinha daquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais. E aí nós limitamos o agir de Deus naquilo que parece-nos impossível. E eu quero ler para vocês alguns textos. Mateus 15:31 diz assim: o povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram o Deus de Israel. Marcos 1:27, todos ficaram atônitos e assustados, e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Novo ensinamento, e vejam quanta autoridade. Aos espíritos imundos ele dá ordem, e eles prontamente lhe obedecem. Marcos 7:37, as multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: Ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Tudo isso que eu estou falando para vocês foram alguns milagres, algumas coisas que os discípulos presenciaram Jesus fazer.
Se você abrir a sua Bíblia e você ler ali os evangelhos, você vai perceber o quanto o nosso Deus é o Deus do impossível, o quantos milagres Jesus fez. E esses milagres, eles não terminaram nos tempos de Jesus, esses milagres não terminaram quando Jesus morreu, porque ele ressuscitou. E ele levou sobre ele todas as nossas dores e deixou bem claro que nós faríamos obras ainda maiores do que aquilo que ele fez. Saiba aquilo que Jesus é capaz de fazer e não limite o sobrenatural de Deus na sua vida. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível e ele pode fazer qualquer coisa. Eu tenho certeza absoluta, se fosse você nessa situação, dentro de uma tempestade, num barquinho, e viesse alguém andando sobre as águas, num vulto distante, e você não conhecesse essa pessoa, você ia gritar de medo, com certeza. Mas, se você já ouviu essa palavra que eu estou falando hoje, se você já sabia que Jesus, ele pode andar sobre as águas, aí o medo não vai te amedrontar, porque você já sabe que Jesus pode operar isso na vida. Uma coisa que nos ajuda muito a aumentar a nossa fé e também conhecer mais Jesus e saber daquilo que ele é capaz são os testemunhos. E eu quero te motivar que nesse ano de 2023 você conte muito para muitas pessoas tudo aquilo que Jesus fez e está fazendo na tua vida, porque isso aumenta a fé das pessoas e consegue ampliar o campo de atuação que Jesus pode ter na vida de cada um. Entenda, Jesus, ele pode todas as coisas. Ele pode realizar o impossível na tua vida e na minha vida. Mas ele vai realizar aquilo que nós deixamos ele realizar. Aquilo que nós conseguimos acreditar que ele pode realizar. Por isso, nós precisamos saber aquilo que o nosso Deus é capaz. Aquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Dizer que ele é o Deus do impossível, como simplesmente um jargão de crente, como simplesmente uma frase de efeito, isso não tira o limite de Jesus atuar na nossa vida. Talvez você está dizendo que Jesus ele é o Deus do impossível, mas antes de você orar para que ele te cure, você está procurando outro tipo de ajuda. Talvez você está dizendo que Deus é o Deus do impossível, mas você não consegue acreditar que uma moeda pode aparecer na boca de um peixe. Talvez você está dizendo que Deus ele é o Deus do impossível, mas você está buscando recursos financeiros com as suas próprias mãos antes de confiar no Deus do impossível de verdade. Talvez você está buscando em outros lugares aquilo que Jesus pode fazer na tua vida, porque ele é aquele que realiza o impossível na nossa vida. Sabe, algo que eu tenho sempre feito, nós temos praticado com o nosso filho. Ele tem apenas 1 ano. E quando ele tem dor, quando ele tem febre, quando ele está com alguma enfermidade, que graças a Deus é muito pouco, antes de nós medicarmos, antes de nós procurarmos médico, sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? Nós oramos por ele. Porque se eu quero ensinar para ele que que o nosso Deus é o Deus do impossível, que o nosso Deus cuida dele, antes de qualquer outra coisa, eu busco recurso naquele que pode fazer todas as coisas. Primeiro, conheça a Deus de tal forma que você possa reconhecer a Ele em qualquer situação. Segundo, saiba do que Ele é capaz. Ouça, aprenda, leia a palavra de Deus, escute o testemunho de outras pessoas, encha o teu coração de fé. Saiba muito bem o que Deus já fez na vida de outras pessoas, porque Ele também pode fazer isso na tua vida. Deus, ele pode transformar o teu casamento. Deus pode trazer de volta a tua esposa, pode trazer de volta o teu esposo. Deus pode restaurar uma família desestruturada. Deus pode transformar completamente a vida das pessoas. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Se você limitar ele, infelizmente, ele não poderá atuar naquilo que você o limitar.
Expanda os limites de Deus na sua vida, através de conhecer a Ele e saber aquilo que Ele é capaz. E ponto 3. Não tenha medo do sobrenatural. Vamos retomar um pouquinho o texto lá? E ele, em determinado momento, quando Pedro falou com Jesus, ele disse assim: é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Nesse ano do sobrenatural, Jesus te diz: venha. Ele disse para Pedro: venha, mas quem teve que fazer todo o resto foi Pedro. Pedro, ele teve que ter coragem, ele teve que sair daquela zona de conforto que ele estava, porque quando a gente está no meio de uma tempestade, é melhor estar dentro do barco do que fora dele, né? Então ele estava naquela zona de conforto ali. Pedro teve que vencer o medo. Pedro teve que acreditar que algo sobrenatural podia acontecer. Pedro teve que sair do barco para ele viver realmente algo sobrenatural. Nesse ano de 2023, o Senhor Jesus te diz: venha. O sobrenatural é como um novo nível de expectativa. Você precisa se mover nessa palavra. Você precisa entrar nesse sobrenatural. E para isso, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa dar um passo adiante e dizer: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu vou na tua direção. Eu sei que o Senhor vai me fazer andar no sobrenatural. E aí Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Porém, as coisas naturais, elas, para nós, são um pouquinho estranhas. Elas fogem do nosso controle. E eu quero te convidar a abrir agora a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Tudo aquilo que foge do nosso controle, nós temos a tendência de nos amedrontarmos. Nós temos a tendência de ficarmos paralisados diante daquilo. Mas para que você possa viver o sobrenatural esse ano, você precisa abrir mão do teu controle racional, para que você possa compreender melhor e para que você possa viver aquilo que é sobrenatural. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais, para aqueles que vivem de forma completamente racional, elas parecem loucuras. Portanto, para entrar no sobrenatural e viver algo diferente, você precisa andar como um homem espiritual. Você precisa começar a discernir as coisas que acontecem ao seu redor como coisas espirituais e não mais naturais. E deixa eu fazer uma conjectura aqui agora com vocês. Nós estamos, de certa forma, como cristãos, acostumados com as coisas espirituais. Eu sempre vejo os cristãos falarem sobre a ação de Satanás na vida das pessoas. E aí eles olham para alguém e dizem assim: não, isso é o diabo que está fazendo na vida dele. Não, isso é Satanás, está destruindo essa família. Isso é o diabo que deu uma rasteira nele, olha aí como está agora. E nós conseguimos, de certa forma, identificar aquilo que são ações das obras das trevas. Quem já participou de encontro de libertação aqui na nossa igreja sabe muito bem entender um pouquinho melhor sobre o mundo espiritual. Quem ministra a libertação está há
acostumado com manifestação de demônios. E se você nunca viu isso, eu te digo, demônios existem. O mundo espiritual é muito presente no nosso mundo natural. Enquanto nós estamos aqui sentados ouvindo essa palavra, no mundo espiritual existe anjos e demônios guerreando. Mas, voltando, nós estamos acostumados a observar aquilo que as obras das trevas podem fazer na vida das pessoas. Porque o mundo jaz no maligno. Porém, quando a gente fala de coisas sobrenaturais, eu vejo muito crente que quando percebe a presença de Deus de forma muito forte, se arrepia todo e arregala os olhos. Por quê? Porque não é tão comum acontecer. Ou, pelo contrário, é muito comum acontecer, porém nós não estamos preparados como homens espirituais para compreender aquilo que o sobrenatural de Deus pode fazer na nossa vida. Esse ano de 2023 vão acontecer coisas sobrenaturais na tua vida. Eu sempre gosto de analisar o momento que o anjo falou com Maria. Vocês já pararam para analisar isso? Eu acho muito interessante essa passagem, porque todo mundo fala, principalmente, na data comemorativa do nascimento de Jesus, a gente fala muito sobre isso. O anjo falou com Maria, mas em algum momento a Bíblia diz que Maria ficou com medo. Não, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se um anjo parar aí do teu lado agora e falar contigo que tu vai ficar grávida sem ter nenhum tipo de relação sexual, tu vai ficar mais apavorado com o anjo ou com isso poder acontecer na vida de alguém no século 21? Gente, nós não estamos preparados para ver anjo. Tenho certeza que a maioria de nós ficaria amedrontado. Outro anjo falou com José. Disse para José que Maria estaria grávida e que seria um filho de Deus. E José, em momento nenhum, duvidou. Quantos de nós ouviriam isso e não duvidaria do anjo? Quantos nós não diríamos, será que realmente isso vem de Deus? Será que é Deus que está falando comigo? Será que nós estamos preparados para reconhecer um anjo de Deus? Nós estamos, como igreja, infelizmente, muito mais preparados para lidar com os demônios do que para lidar com os anjos. Como igreja, nós sabemos muito mais como os demônios fazem as coisas na vida das pessoas do que como os anjos fazem. Mas os anjos, eles são tão presentes em todos os lugares quanto os demônios. Enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que tem muitos anjos neste lugar aqui. Eu tenho certeza que no teu dia a dia, muitos anjos têm se apresentado para você. Eu tenho certeza que muitas vezes você tem ouvido a voz de Deus, mas você não está sabendo discernir. Você não está sabendo com clareza se isso é algo que vem de Deus de verdade. Esse ano de 2023, nós precisamos discernir as coisas espirituais, não mais como loucura, mas sim como algo que é mover de Deus para o nosso tempo. Esse é um tempo de Deus se mover no meio da igreja dele. Esse é um tempo que você experimentará coisas que fogem daquilo que os teus olhos naturais te deixam ver. Mas para isso, você precisa sair do barco. Para isso, você precisa sair da tua zona de conforto. Você precisa se mover em direção à palavra que Deus está liberando nesse tempo.
Você precisa ter um tempo de consagração, um tempo de buscar a Deus como nunca antes. Você precisa conhecer tanto Jesus, de forma a reconhecer Ele, independente da forma como Ele se apresente para você. Você precisa realmente querer e desejar que algo diferente aconteça no seu ano. E quarto ponto. Lá no começo do texto, diz que várias pessoas subiram no barco. Tinham vários discípulos no barco. O texto não diz se estavam todos os discípulos, quais eram que estavam lá no barco. Eu acredito que estejam todos, porque eles andavam sempre juntos, mas o texto não diz. Mas o texto diz que tinham vários dentro do barco, que viram e avistaram Jesus à distância. Todos que estavam dentro daquele barco, eles viram o sobrenatural acontecer. Todos que estavam lá dentro, eles viram Pedro andar sobre as águas. Porém, somente uma pessoa realmente viveu o sobrenatural na sua vida. Somente Pedro viveu. Os outros foram telespectadores do sobrenatural de Deus. Pedro foi o protagonista. Ele viveu o sobrenatural naquele momento. E se a gente recapitular, a gente pode ver algumas características que fizeram com que Pedro vivesse realmente o sobrenatural. E a principal característica é que ele teve coragem e ele não deu lugar ao medo. O maior inimigo do sobrenatural de Deus é o será. Será que é Deus? Será que realmente vai acontecer? Será que Deus quer fazer um milagre em mim? Será que eu, tão pequenininho aqui, vou ser usado por Deus para que algo diferente aconteça nesse ano? Essa vai ser a tentativa de Satanás para que você não viva o sobrenatural. Eu não tenho dúvida alguma que aqui na Família da Fé nós teremos testemunhos de muitas coisas sobrenaturais que acontecerão nesse ano de 2023. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui hoje viverão milagres grandiosos na sua vida em 2023. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós cresceremos num nível poderosíssimo de compreender as coisas sobrenaturais do reino de Deus. Gente, eu tenho orado, tenho pedido para que Deus nos ensine sobre o ministério dos anjos, assim como nós temos aprendido sobre libertação de demônios. E eu creio que 2023 os anjos irão se mover no meio da igreja do Senhor. Porém, somente alguns que estão aqui viverão o sobrenatural. Infelizmente, a maioria apenas vai ver as coisas acontecerem. Então, não deixe que o medo tome conta da sua vida. Não deixe o medo te vencer. Não deixe que o medo te impeça de viver o sobrenatural de Deus. Não deixe que a dúvida entre no teu coração e te faça duvidar daquilo que Deus é capaz, daquilo que Jesus é capaz, daquilo que pode acontecer na tua vida. E eu quero concluir te dizendo para você não ser um curioso. Tem muitos curiosos nas igrejas. Os curiosos, eles vêm, mas eles não vivem. Seja alguém que é intenso na presença do Senhor, porque é a intensidade que vai te levar para o sobrenatural e não apenas a tua curiosidade. A nossa curiosidade nos move. Mas se nós não dermos um passo adiante e passarmos para o nível de intensidade e busca pela presença de Deus,
a nossa curiosidade vai fazer que nós apenas vejamos, mas que nós não vivamos aquilo que Deus tem para nós nesse ano de 2023.